Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai trazer mais um caso misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. A família Goddard era composta por 4 pessoas: o Ives Goddard, de 43 anos, sua esposa Mary, de 44 anos, e os 2 filhos do casal, Camille, de 6 anos, e Marius, de 4. Eles viviam em Giverny-sur-Sauce, em Colvados, Normândia. O caso aconteceu em setembro de 1999 e o Ives trabalhava como clínico geral especializado em terapia e acupuntura. Seu escritório ficava na cidade de Cannes, na Normândia, França, e ele estava em seu segundo casamento. A família parecia viver bem, aparentemente, mas na verdade eles estavam enfrentando problemas financeiros desde o ano de 1996. Nesse ano, o Ives começou a ter um grande interesse por coisas que tivessem a ver com hipnose, terapia espiritual e até mesmo reencarnação. E ele então pesquisou bastante a respeito desses assuntos e tentava acrescentar isso de alguma forma nos tratamentos de alguns de seus pacientes. Esses tratamentos experimentais não eram permitidos e então o Ives foi descoberto e além disso também descobriram que ele prescrevia medicamentos para os seus pacientes que eram medicamentos que não eram permitidos na França. Então, por conta disso, ele teve a sua licença médica suspensa por 3 meses. Após isso, ele resolveu então deixar o consultório onde ele atuava com um outro sócio e montar o seu próprio consultório. Ele montou, mas como eles não tinham muito dinheiro e não tinha como contratar uma pessoa para ajudar ele, a própria Mary, esposa, ficou atuando como secretária dele durante 3 dias por semana. A Mary não trabalhava fora desde o nascimento da primeira filha do casal, porque ela queria se dedicar a ser mãe ali em tempo integral, então ela não trabalhava fora, mas devido à necessidade da família e também do marido, ela foi ajudar ele nessa clínica. Nessa época, o Ives acabou acumulando uma dívida de mais de 2 milhões de francos em impostos para o governo francês, e entrou então na Confederação de Defesa de Negócios e Artesãos. Essa confederação era conhecida por incentivar os seus membros a não pagar contribuições sociais para o governo e também sonegar impostos, que era justamente o que o Ives vinha fazendo. Enquanto isso tudo acontecia, a Mary, esposa do Ives, acabou entrando em depressão por toda essa situação difícil que a família vinha passando e ela então iniciou um tratamento com um psicólogo para estar controlando essa depressão. Em suas consultas, ela falava sobre a infelicidade que ela vinha vivendo, também falava sobre os problemas conjugais, como a falta de atenção que ela recebia do marido, além de todos os problemas financeiros da família. Em 31 de agosto de 1999, então, foi quando todo o mistério teve início, porque nesse dia o Ives simplesmente decidiu por conta própria que naquele dia ele não iria trabalhar. Ele então cancelou todas as consultas que ele atenderia naquele dia, pegou os 2 filhos e levou eles para passar a tarde pescando. Tudo ocorreu normalmente, eles pescaram e voltaram para casa depois, e quando foi no dia seguinte, dia 1º de setembro, o Ives então mais uma vez pegou os 2 filhos pela manhã, por volta de 8h30 da manhã, entraram no carro e dirigiram em direção a uma cidade vizinha. Por volta de 10h30 da manhã, eles então chegaram a essa cidade que se chama Saint-Maloma e foram para o porto da cidade porque eles iriam embarcar em um veleiro. Esse veleiro já tinha sido reservado 2 semanas antes pelo Ives, no dia 17 de agosto, o que faz com que dê a entender que ele já tinha planejado essa viagem. O Ives disse ao dono do barco que ele e as crianças pretendiam fazer uma viagem que duraria cerca de 5 dias ali pela costa da França. Ele então, que era um marinheiro já experiente, verificou todo o equipamento do barco e depois resolveu passar com as crianças em um supermercado local para comprar algumas coisas antes deles de fato embarcarem. Eles foram então a esse supermercado e lá eles compraram sacos plásticos, um esfregão, 2 garrafas de uísque e também alguns produtos de limpeza. Depois eles retornaram lá para o porto, deixaram o carro no estacionamento, que era uma minivan,
e foram até o barco. Não se sabe ao certo o horário exato em que eles partiram, mas foi após as 2 horas da tarde. No dia seguinte, o barco em que eles estavam foi parado por agentes da alfândega para fazer uma busca de rotina. Eles não identificaram nada de errado, viram uma das crianças dormindo ali no veleiro e então logo liberaram o barco para eles seguirem viagem. Do dia 2 ao dia 5 de setembro, várias testemunhas disseram ter visto o barco em que o Ives e as crianças estavam navegando ali pela costa da Bretanha. Inclusive, uma mulher chegou a dizer que se lembra de ter vendido waffles para o Ives e as 2 crianças no dia 3 de setembro. Essas pessoas disseram que parecia tudo normal com os 3, não tinha nada que levantasse alguma suspeita nem nada do tipo, só pareciam realmente um pai com seus 2 filhos fazendo um passeio de barco e aproveitando a tarde. Em 5 de setembro, então, era o dia em que Ives tinha combinado com o dono do barco em que ele e as crianças voltariam ao porto, porém isso não aconteceu. Naquele mesmo dia, marinheiros encontraram um bote inflado boiando na água a cerca de 55 quilômetros na ilha de Bates, que fica na costa da Bretanha. Dentro desse bote havia uma capa de chuva e um talão de cheque no nome do Ives. Como não tinha ninguém ali além do bote e também desses pertences, as pessoas que o encontraram logo avisaram a guarda costeira e eles identificaram que o bote pertencia ao barco que o Ives tinha saído para viajar. Eles então tentaram entrar em contato com o barco dele através do rádio, mas não obtiveram respostas. Eles tentaram contato por um tempo, mas não conseguiram, então eles resolveram esperar um pouco mais para ver se a família ia aparecer. Eles esperaram mais 2 dias e quando foi no dia 7 de setembro, eles ainda não tinham dado nenhum sinal, nenhum retorno de rádio, nem nada. Então eles resolveram enviar um avião do exército para sobrevoar ali a costa da Bretanha em busca de algum sinal, conseguir encontrar o barco que eles estavam, qualquer coisa desse tipo, mas isso não aconteceu e eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio. Nesse mesmo dia, a polícia então foi até o porto onde o Ives tinha deixado o seu carro para fazer uma inspeção nele e ver se descobriam alguma dica. Dentro do carro, então, eles encontraram grandes doses de morfina e também várias manchas de sangue. Isso levantou uma grande suspeita na polícia de que o caso não se tratava apenas de um acidente de barco, e então, quando foi no dia seguinte, eles conseguiram um mandado de busca para poder inspecionar também a casa da família Goddard. Eles foram até lá no dia seguinte e ao entrar na casa, eles logo encontraram um bilhete em cima da mesa da cozinha que parecia ter sido escrito pelo Ives. No bilhete, que continha a letra do Ives, estava escrito: "Vamos velejar por alguns dias, voltaremos no domingo, Mary e Ives." No início, a casa parecia em ordem, sem nada estranho, porém bastou eles andarem um pouco mais para eles começarem a achar uma série de coisas estranhas. No quarto do casal, eles encontraram uma mancha de sangue na parede e ao verificar um pouco mais, eles viraram o colchão da cama e viram que tinha outra grande mancha de sangue no colchão que parecia ter adentrado ali metade da espuma do colchão. Eles então procuraram nos banheiros também e em um deles eles encontraram mais sangue, dessa vez um pouco na pia do banheiro e também em uma toalha que estava por ali. Eles verificaram o quarto das crianças, mas não encontraram nada suspeito por lá e resolveram voltar ao andar de baixo. Enquanto eles estavam voltando, eles repararam um pouco mais na escada e perceberam que tinha também algumas manchas ali, algumas gotas de sangue em torno dela. Eles resolveram então olhar um pouco melhor também no andar de baixo e encontraram dentro da máquina de lavar um cobertor que também continha manchas de sangue. Além de todas essas manchas suspeitas, eles também encontraram um diário que pertencia a Mary e nele ela tinha escrito sobre a infelicidade, sobre todos os problemas que ela vinha passando ultimamente e também tinha admitido ali que ela tinha chegado a tentar seduzir o seu próprio psicólogo. Ela também descreveu ali várias fantasias que ela teria envolvendo esse psicólogo. Diante de tudo isso, a polícia ficou ainda mais convencida que tinha acontecido alguma coisa errada naquela casa e então iniciaram uma investigação de homicídio. Além disso, eles também emitiram um mandado de prisão internacional
contra o Yves Goddard. Os investigadores foram então até o consultório médico do Yves para ver se encontravam mais provas. Lá eles analisaram a agenda de consultas do médico e descobriram que, apesar de ele já ter alugado aquele veleiro no dia 17 de agosto, o que mostrava já que ele pretendia fazer a viagem entre os dias 1º e 5, mesmo assim ele tinha agendado consultas para esses dias e depois, como eu disse, ele cancelou todas elas em cima da hora no dia 31. A polícia achou isso bastante estranho, porque se ele já sabia que ia viajar, por que ele fez, por que ele agendou essas consultas? Investigando um pouco mais, eles descobriram que, na verdade, aqueles pacientes que estavam marcados para aquelas datas não tinham marcado consultas naqueles dias. Além disso, alguns pacientes também eram simplesmente inexistentes, eram nomes que o Yves tinha inventado e colocado ali na agenda para preencher. Como eu disse, era a Mary quem tomava conta da agenda do Yves, porque ela atuava como secretária dele, então era para ter sido ela que tinha feito essas anotações, mas a polícia conseguiu constatar que, na verdade, aquela letra era do Yves e não da Mary. Então foi ele quem forjou todas aquelas consultas, tentando falsificar ali a agenda por algum motivo desconhecido. Em 16 de setembro, um barco de turismo encontrou um colete salva-vidas no mar, próximo à ilha de Guernsey, no Canal da Mancha. Eles conseguiram determinar que aquele colete pertencia ao barco do Yves e, no mesmo dia, amostras de sangue que eles tinham colhido no carro e na casa da família determinaram que o sangue pertencia a Mary, a esposa do Yves, e que ela não era vista desde o dia 31 de agosto. Uma semana depois, outro bote salva-vidas inflável foi encontrado, dessa vez em Lyme Bay, em Guernsey, na Inglaterra. Foi comprovado que esse bote também pertencia ao barco onde estava Yves e os 2 filhos. Segundo especialistas que atuaram no caso, nenhum desses itens poderia ter sido encontrado nos lugares onde eles foram encontrados de forma espontânea, ali apenas sendo levados pela água por conta das correntes oceânicas que levariam eles para outros pontos. Além disso, o dispositivo que era usado para manter aquele bote inflado tinha sido removido e o bote só conseguiria permanecer inflado sem aquele dispositivo por 72 horas. Então, provavelmente aquele bote teria sido colocado ali, há pouco tempo. Em 2 de outubro, a polícia recebeu uma carta anônima onde a pessoa afirmava que o Yves e os 2 filhos estavam na ilha de Man. Localizada no mar da Irlanda e muito longe da costa da França, a ilha é conhecida por ser um paraíso fiscal e o Yves tinha uma conta bancária lá. A carta dizia o seguinte: o Dr. Goddard está vivo, no mar da Irlanda, na ilha de Man. Levem isso a sério. Outras testemunhas na ilha disseram que também viram os 3 e que a garotinha, que no caso seria a Camille, estava pedindo pela mãe. No dia 14 daquele mesmo mês, um homem que era dono de um hotel na ilha de Man também procurou a polícia dizendo que ele tinha certeza que o Yves e as 2 crianças tinham ficado hospedados no hotel dele entre os dias 7 e 14 de setembro. Ele tinha bastante certeza disso, de que era o Yves e as 2 crianças. Porém, mesmo com todos esses avistamentos aí, da pessoa da carta, desse homem e todas aquelas outras testemunhas que disseram ter visto eles, a polícia não conseguiu nada concreto e não conseguiu localizá-los. Em 16 de janeiro de 2000, um barco de pesca na ilha de Bath, na Bretanha, pegou em sua rede uma grande sacola. Lá dentro foram encontradas roupas infantis, biquíni, talões de cheques, a carteira de motorista do Yves, a bolsa da Mary, binóculos e um martelo. Foi comprovado posteriormente que todos os itens encontrados na sacola pertenciam à família Goddard. Em 6 de junho do mesmo ano, outro barco de pesca, dessa vez na baía de St. Brooke, também na Bretanha, puxou um fragmento de crânio em uma de suas redes, mas por algum motivo eles resolveram jogar o fragmento de volta no oceano. 4 horas depois, naquela mesma noite, eles puxaram outro osso e dessa vez era um crânio humano inteiro. Eles decidiram então guardá-lo e entregá-lo para a polícia. A polícia imediatamente fez então o teste de DNA para saber de quem era esse crânio e eles determinaram que ele era de Camille, a filha mais nova do casal, da Mary e do Yves, que
que tinha apenas 6 aninhos de idade. Eles determinaram que o crânio estava ali no mar desde pelo menos fevereiro de 2000 e como era na mesma área em que os agentes da alfândega tinham parado o barco do Ives no dia 2 de setembro do ano que eles desapareceram, eles resolveram então fazer uma busca minuciosa ali na área para ver se encontravam mais alguma coisa, porém eles não encontraram absolutamente mais nada. A essa altura, então, a única certeza que os investigadores tinham era que a pequena Camille já não estava mais viva. Em 1º de fevereiro de 2001, na praia de Chapelle, na costa da Bretanha, um turista encontrou a carteira profissional do Ives. Em 22 de fevereiro e 24 de maio do mesmo ano, mais 2 cartões de crédito também pertencentes ao Ives foram encontrados nessa mesma praia. Os investigadores vasculharam então toda a área e o fundo do oceano ao redor, mas não encontraram mais nada. Apesar disso, no dia 3 de junho, outro cartão de crédito foi encontrado por um mergulhador ao longo da costa, que também pertencia ao Ives. A área foi vasculhada mais uma vez e novamente nada foi encontrado. Para surpresa de todos, em 31 de julho, mais um cartão do Ives foi encontrado na mesma praia. Todos os cartões foram enviados então a um laboratório para análise e os resultados apontaram que eles não passaram muito tempo na água e não era possível que eles estivessem lá desde setembro de 99, que foi quando a família desapareceu. Isso então levou os investigadores a acreditarem que alguém os colocou lá um a um ao longo do ano de 2001. Os investigadores e o advogado da família da Mary acreditam que algum cúmplice estava trabalhando com o Ives, querendo que as pessoas acreditassem em uma morte acidental da família. Em 13 de setembro de 2006, 7 anos após o desaparecimento da família, um fêmur e uma tíbia foram encontrados na trincheira de Casket, a 70 quilômetros da cidade de Roscoff, na Bretanha. Os ossos, obviamente, foram analisados e dessa vez foi constatado que eles pertenciam a Ives Goddard. Eles então vasculharam toda aquela área ali também em busca de alguma outra coisa que eles pudessem encontrar, mas nada além disso foi encontrado. Agora então a polícia tinha certeza que o Ives e a pequena Camille já não estavam mais vivos, mas ainda restava descobrir o que tinha acontecido ou aonde estavam o pequeno Marius e a Mary. Em 19 de janeiro de 2007, o prefeito da cidade de Lingavs, na Normândia, recebeu uma carta anônima que tinha ali um mapa do cemitério da cidade. A carta sugeria que os restos mortais da Mary poderiam ser encontrados em um ponto específico desse cemitério, e por conta dele ser a apenas 5 quilômetros da casa da família Goddard, a polícia então resolveu investigar. Eles cavaram o local indicado pela carta e realmente encontraram ossos humanos, porém eles foram testados e viram que não eram realmente da Mary. Em 14 de dezembro de 2008, outro cartão de crédito do Ives foi encontrado em ótimo estado na praia de Chapelle, porém isso também não trouxe nenhuma outra novidade para o caso. Em 31 de janeiro de 2018, bem recente, um pequeno crânio foi encontrado em uma praia da Bretanha e as pessoas logo pensaram que ele poderia pertencer ao Marius. Porém, exames de DNA foram realizados e eles comprovaram que, na verdade, o crânio pertencia a uma menina que também não foi identificada. Como esse caso tem muitos detalhes, muitas coisas estranhas aí acontecendo em torno dele, levantaram-se também muitas teorias do que poderia ter acontecido, mas tem algumas que são as principais. A principal seria que o Ives teria feito algum mal a Mary ainda em casa e teria conseguido esconder isso muito bem. Após isso, então, ele resolveu fugir com as crianças e teria acontecido alguma coisa durante o caminho que causou um acidente e eles todos acabaram perdendo a vida. Outra teoria diz que, na verdade, o acidente foi proposital, causado pelo Ives, que queria, na verdade, dar um fim ali em toda a família. O motivo que poderia ter levado o Ives a fazer algum mal à esposa seria que ele tinha encontrado aquele diário dela, onde ela confessava as fantasias que tinha envolvendo o seu psicólogo, então ele teria tido ali uma crise de ciúmes, alguma coisa assim, e atacou ela.
Porém, isso são apenas especulações e não se tem nenhuma prova disso. Outra teoria é de que a família teria simplesmente ido fazer um passeio de barco e teria sofrido um acidente, mas eu acho isso pouco provável por conta de todas as coisas estranhas que encontraram no carro e na casa da família e também todos os acontecimentos, que se seguiram, sem contar que a Mary não estava na viagem junto com o restante da família. Muitas coisas estranhas aconteceram em torno desse caso para ser simplesmente um acidente, como por exemplo os botes encontrados em lugares em que os investigadores dizem que não poderia ter sido levado simplesmente pela água, os cartões também do Ives que insistem em aparecer em praias como se alguém tivesse colocado eles lá recentemente, as coisas estranhas que Ives comprou antes da viagem naquele supermercado, as coisas encontradas no carro e na casa da família, a agenda falsificada do Ives e o barco que já havia sido alugado 2 semanas antes da viagem. Muitas dessas coisas indicam que algo muito bizarro aconteceu e que de alguma forma isso pode ter sido premeditado. Como foram encontrados ossos do Ives e da Camille, a teoria de que eles tenham conseguido fugir para recomeçar em outro lugar não é válida e provavelmente, infelizmente, eles estão todos já sem vida. A Mary e o Marius permanecem desaparecidos até hoje e no dia 7 de setembro de 2015 eles foram declarados legalmente mortos. Nenhum outro osso do Ives ou da Camille e também da Mary e do Marius foram encontrados depois de todos esses anos e também nenhum vestígio do barco aonde os 3 estariam. O caso, então, ainda hoje permanece um completo mistério.